Fala galera, eu sou o Moa, GP da Bélgica no circuito de Spa-Francorchamps finalizado, final de semana longo, né? De quali da sprint e o GP no domingo. Então nesse episódio vamos fazer um resumão aí do que aconteceu nesse final de semana lá em Spa-Francorchamps. Então bora lá! GP da Bélgica em Spa-Francorchamps finalizado, né? Nesse circuito aí, que é clássico, né? Um dos maiores circuitos aí da história da Fórmula 1, tanto de história, né? De muito clássico, de há muito tempo existe, desde o comecinho ali da Fórmula 1, há mais de 70 anos aí já existe esse GP lá em Spa-Francorchamps, nesse circuito, que tem a Eau Rouge, né? Aquela subida lá clássica depois da curva 1, das curvas 1 e 2, né? Aquela curva 1, que é um Uzão pra direita, e depois aquela subidona lá, que é clássica, que os carros, vão com o pé embaixo, subindo aquele trecho ali do circuito, né? Então a gente teve aí um fim de semana longo, nesse fim de semana, lá em Spa, lá no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. Por quê? Tivemos um novo formato novamente, né, na Fórmula 1, que é com a sprint. Aí você fala, Moa, o sprint não é novo, já tinha na Fórmula 1. Mas agora, esse ano, a Fórmula 1 introduziu aí o quali da sprint. Então, na sexta-feira, a gente teve o quali, a classificação, mais para o GP no domingo. Depois, no sábado, um evento todo isolado. Então, sábado de manhã, o quali para a sprint da tarde. E à tarde, a corrida sprint, que é mais ou menos 33% do número de voltas, né, que a gente tem no GP no próprio domingo. Lembrando que no Brasil, em novembro, no GP Brasil em Interlagos, também vai ser esse formato. Então na sexta-feira, quali, sábado, quali da sprint, e domingo GP em Interlagos. Também vai ser do mesmo jeito. Mas vamos lá falar sobre o nosso resumão, como foi esse final de semana lá em Spa-Francorchamps, na Bélgica. Começamos com a questão que é clássica, não só aqui de Interlagos, que eu dei a prévia, né? Mas também lá da Bélgica, lá no circuito de Spa-Francorchamps, que é a chuva. E teve um detalhe, né? Um pequeno adendo dentro dessa história. Por quê? Geralmente o GP lá da Bélgica, da Fórmula 1, ele era depois daquelas mini férias de meio de temporada. Que é agora, né? Agora a gente vai ficar quase um mês, 3 semanas aí sem Fórmula 1. A Fórmula 1 só volta dia 27 de agosto, quase daqui um mês, dia 27 de agosto no GP da Holanda. Então vamos ficar um tempinho aí sem Fórmula 1. E essas mini férias da Fórmula 1, geralmente o GP de Spa da Bélgica era depois, então seria no final de agosto. Só que sempre tinha muita chuva. E aí eles decidiram, vamos fazer esse ano diferente. Vamos colocar o GP da Bélgica antes dessas mini férias da Fórmula 1. Mas já vou adiantar. Não adiantou muita coisa não. Porque choveu do mesmo jeito. Foi o mesmo caos que sempre é. E já começamos nos treinos. Teve um treino livre, só esqueci de comentar, né? Na sexta-feira tem um treino livre de manhã. E na hora do almoço a classificação para a corrida do domingo. Já começou essa loucura de chuva. Aí chovia um pouco. Aí ia lá, colocava o pneu intermediário. Aí secava, aí colocava pneu slick médio ou pneu slick faixa vermelha, que é o macio. Aí depois chovia de novo, vamos pro intermediário de novo. Então, cara, ficou o final de semana todo nessa bagunça. Literalmente nessa bagunça, que acabou dando uma movimentada. Mas assim, eu tenho sentimentos controversos em relação a essa questão da chuva. Porque apesar de mudar, de ser uma coisa que as equipes têm que pensar na estratégia muito rápido e ser legal, o GP em si fica muito truncado. Por quê? Porque na chuva, naturalmente, as velocidades são mais baixas, a gente vê menos disputa. A visibilidade, obviamente, dos pilotos fica muito complicada por causa daqueles sprays, aqueles jatos de água que mesmo com pneus intermediários, mesmo com pneu de chuva, que nunca é usado, né? Eu vou gravar ainda um episódio sobre a questão do pneu de chuva. Mas fica muito afetada a visão dos pilotos, então acaba complicando bastante. Então, sexta-feira no quali já começamos isso, um mix de pista seca, um mix de pista úmida. E no final, como que ficou esse quali, né? No final, como que ficou o quali para a corrida de domingo? Esse aqui foi o quali, vocês estão vendo na tela, o quali da classificação.
da classificação que ficou na sexta. Verstappen então foi o pole position, Leclerc segundo, Pérez terceiro, Hamilton uma ótima posição em quarto, Sainz, Piastri, Norris, Russell e Alonso. Detalhe pro Daniel Ricciardo, que não conseguiu abrir uma volta boa por causa dessa loucura aí de pista molhada, pista seca, pista molhada, pista seca, essa loucura toda. Ele não conseguiu abrir uma volta boa porque a pista estava melhorando os seus tempos a cada momento. Tanto que, ó, olha um detalhe, no Q1 a volta do Verstappen foi 1:58.15, no Q3 a volta dele foi 1:46.1. 12 segundos, galera, só para vocês verem o quanto que mudou do Q3 pro Q1 os tempos de volta lá na sexta-feira. E também outra coisa, né, Verstappen faz a pole com quase 1 segundo na frente do Leclerc, 0.82, 0.820, 8 décimos. Ele é absurdo demais, né, ele é absurdo demais. Porém, não foi essa a classificação para montagem ali do grid no domingo. Por quê? Verstappen trocou de câmbio ali, do câmbio do carro, pela quinta vez, se eu não me engano, essa temporada. E ele sofreu uma punição de 5 posições. Então, apesar do Verstappen ter feito a melhor volta ali na sexta, esse foi o grid de largada para o domingo. Então, Leclerc pole position, Pérez, Hamilton, Sainz, Piastri, Verstappen, Norris, Russell, Alonso e Stroll em décimo, né? Então, a gente sabe que o Verstappen, né? A gente já sabia que isso não ia afetar em nada. Dali a pouco ele ia estar em primeiro e beleza. Mas eu queria ressaltar a ótima classificação do Hamilton em terceiro e as McLarens, né? Ainda bem em quinto e em sexto. Quer dizer, em quinto e em sétimo, né? Ótima classificação aí das McLarens. Depois a gente teve no sábado as sprints, né? E o quali da sprint de manhã, honestamente, foi a mesma coisa que na sexta. É chuva, é pneu de faixa, pneu slick, ficou essa loucura toda. Um detalhe dessa questão da sprint, né, foi que o Alonso bateu em um momento ali desse quali e o Max Verstappen quase não passa pro Q3. O Verstappen no Q2 ficou em décimo lugar. E por quê? Por causa dessa questão dos pneus. Ele acabou abrindo a volta num momento, acabou abrindo a volta antes dos outros carros, e quando os outros carros estavam fazendo a volta, a pista já estava numa condição melhor, quer dizer, com menos água naquele traçadinho que os carros passaram. Quase o Verstappen não se classificou pro Q3, mas assim, ele não tava nem... Acho que o Verstappen esse final de semana deu pra ver que ele não tava meio que nem aí pra nada, velho. Ele tá em primeiro no campeonato, tá voando, ele tá curtindo. Depois, na sprint à tarde, a gente teve, por causa da questão da chuva, a FIA obrigou todo mundo a sair com pneus de chuva, tanto que foi adiado vários minutos o começo aí da sprint. Todo mundo com pneu de chuva e a largada não foi parado. Foi atrás do safety car. Então o safety car deu 4 voltas, já ia ter 11 voltas só, né? Essa sprint. Ou melhor, era 11 ou era 15? Agora eu tô na dúvida, não lembro, eu acho que eram 11 voltas a sprint. Eram poucas voltas, em geral eram poucas voltas, porque no domingo iam ser 44. Então já eram poucas voltas, se eu não me engano eram 11 mesmo voltas. Já eram poucas na sprint, 4 voltas a gente teve com o safety car. Então ficou pior ainda essa questão. E aí depois que o safety car saiu nessa sprint, teve uma questão que logo na largada um monte de carro foi pro box para colocar pneu intermediário, porque lembra que todo mundo teve que largar com pneu de chuva? Já quase todo mundo foi pro box colocar pneu intermediário, porque o pneu de chuva realmente não era necessário para aquele momento, e o pneu intermediário é mais rápido, né? A não ser que seja uma chuva muito extrema, caindo um dilúvio, né? Um pé d'água, vamos dizer assim, mas não era o que estava acontecendo. E todo mundo foi pro box, e o Verstappen acabou parando depois. Foi um dos carros que acabou parando depois, tanto que ele acabou voltando ali atrás do Piastri, só que aí ele passou o Piastri assim, ó, e muito rápido. O Verstappen é absurdo demais. E o que eu queria ressaltar dessa sprint foi o pódio, né? O pódio da sprint à tarde, para variar, Verstappen em primeiro, Piastri em segundo, Oscar Piastri em segundo, com um ótimo resultado, sem dúvida para ele, só que o terceiro lugar, que foi o Gasly, por incrível que parível, o Gasly
com a sua Alpine e ficou em terceiro lugar. E o Gasly estava comemorando como se fosse uma vitória. Uma vitória, porque, vamos ser bem sinceros, né? Colocar a Alpine em terceiro lugar, na frente de Ferraris, na frente da outra McLaren, que agora melhorou, na frente da Aston Martin, na frente da Mercedes e na frente do próprio Pérez, que é a outra Red Bull. Pô, tem um monte de gente para a Alpine chegar na frente ali e com o Gasly fizeram uma estratégia muito boa a Alpine e o Gasly mandou muito bem. Então, um detalhe, né, uma coisa ali que na transmissão a gente ficou eu fiquei feliz de ver, gosto do Gasly pra caramba e ele comemorando ali como se não houvesse um amanhã. Foi legal demais. E aí fomos pro GP no domingo. Domingo GP da Bélgica, aguardado GP da Bélgica. Ficou com aquela mesma coisa. Chove, não chove, pneu intermediário, pneu médio, pneu macio. Ficou essa doideira toda. Mas tivemos aí a largada parada, né? Não precisou ser largada com safety car. E na primeira curva já tivemos um problema. Porque o Sainz meteu o louco. O Carlos Sainz achou, né? Acredito que ele achou que ele estava no videogame, ele estava no Fórmula 1 2023. Que ele foi fazer a curva, enfiou o carro com tudo para fazer a curva fechadinha, como se não houvesse um amanhã, esperando que tivesse o botão ali para ele apertar o flashback, né? Que é quando você volta no tempo ali no jogo da Fórmula 1 2023. Só que não tem, o Carlos Sainz, é a vida real não tem flashback. E aí ele enfiou o carro na primeira curva para a direita. E quem que tava lá? Oscar Piastri, dó. Oscar Piastri, que tava largando muito bem. O Sainz também tava largando muito bem. E aí acabou ferrando o carro do Piastri, também ferrou a lateral do carro do Sainz. Logo depois o Piastri já abandonou a corrida, ele nem conseguiu completar essa primeira volta. O Carlos Sainz conseguiu continuar, mas ele começou um monte de gente ultrapassar ele. Ele até foi pro box da Ferrari, trocou os pneus, para ver se melhorava alguma coisa, né? Voltou para a pista, tava terrível a performance do carro e aí a Ferrari pediu para ele abandonar porque do jeito que tava, ele ia ficar em último, não ia ter o que fazer. Então é melhor poupar o carro e o piloto, né? Então aí, foi querer demais. Como desde que eu comecei a correr o campeonato aí, a correr de kart, a frase que todo mundo fala: você não ganha uma corrida na primeira curva ou na primeira volta, mas você perde uma corrida na primeira curva e na primeira volta. E foi o que aconteceu. Carlos Sainz meteu o louco para ultrapassar, para ganhar a posição, acabou saindo, não ganhou nada. Entre ganhar pouco e não ganhar nada, ele ganhou nada. Era isso, né? Que fazem, Sainz. E o pior, ele não foi punido. Eu não entendo a FIA, eu desisto, velho. Eu desisto, ele não foi punido, não aconteceu nada. Não sei mais o que fazer. Volta 1. Pérez tem uma ótima largada, já ultrapassa o Leclerc na primeira curva. Leclerc, né, que tinha largado, tinha sido pole position. Na volta 6, o Verstappen, que largou em sexto, já era o terceiro lugar. E aí relembramos, né, saudade de 2021. O Verstappen acabou ultrapassando o Hamilton. Na verdade, saudade da disputa dos dois, né, não dele ultrapassando o Hamilton. Mas na volta 6, o Verstappen já ultrapassa o Hamilton, já é terceiro lugar. E na volta 17, Verstappen chega no seu companheiro de equipe, Sérgio Pérez. E até que durou bastante, viu? 44 voltas em Spa. É uma volta longa, de mais ou menos 1 minuto e 40 e poucos, mais ou menos o tempo de volta lá em Spa. E demorou 17 voltas pro Verstappen chegar no primeiro colocado. Até que demorou, mas assim, depois que o Verstappen chegou, meu povo, nossa senhora. Gente, eu vou fazer um episódio sobre isso também. Mas não é possível que seja só o Verstappen o melhor piloto, por isso que ele tá voando. Alguma coisa de configuração do carro dele é muito melhor para ele do que do Pérez. Gente, ele passou o Pérez como se ele tivesse com um carro de Fórmula 1 e o Pérez com um kart. Um kart e um rental kart, um kart de aluguel. Ele passou de passagem, como diria o Sérgio Maurício. Ele passou como se não existisse nada. Depois disso, ele abria mais de 1 segundo por volta do Pérez. Isso não é normal, não. Isso não é normal.
E aí, o GP da Bélgica não teve muito mais emoções. Vou ser bem honesto com vocês, depois não aconteceu muita coisa. O Verstappen ficou lá na frente abrindo volta, não aconteceu mais muita coisa não. Verstappen vence o GP da Bélgica. A Red Bull na comemoração quebra outro troféu. Dessa vez não teve o Norris no pódio, não teve Lando Norris no pódio, que o pódio foi Verstappen, Pérez e Leclerc, já vamos falar as posições finais. Mas a Red Bull, já que o Norris não quebrou o troféu, na comemoração, a equipe da Red Bull, na hora de estourar o champanhe, todo mundo ali para tirar aquela foto, quebraram o troféu. Eu acho que foi do Pérez. E agora vamos falar, né? Como que ficou a classificação do GP da Bélgica? Classificação final do GP da Bélgica. Então, no final, como a gente falou ali, Piastri e Sainz foram eliminados, eu digo, abandonaram a corrida. Hülkenberg na 18ª posição. Logan Sargent, o Latifi da nova geração, em 17º. Daniel Ricciardo, teve um final de semana ruim o Ricciardo, viu? Teve alguns azares, né? Teve azar em alguns momentos, mas não ficou conectado ali com o carro, vamos dizer assim, igual no GP anterior na Hungria. A gente viu ele muito melhor no carro, agora ele não estava muito bem. Magnussen 15º, Albon 14º, dobradinha da Alfa Romeo 12º, 13º, Bottas e Guan Yu Zhou. E aí vem o Gasly na 11ª posição. Pô, o Gasly, que tinha sido terceiro na sprint, ficou só em 11º. Tsunoda, por incrível que parível, cara, o Tsunoda mandou bem nesse final de semana. O que na Hungria foi o contrário, né? O Ricciardo mandou melhor que o Tsunoda, agora foi realmente o contrário, né? O Tsunoda mandou melhor que o Ricciardo nesse final de semana. Stroll em 9º, Ocon em 8º, Norris só na 7ª colocação. O Norris realmente não teve um GP bom, porque ele colocou o carro dele com configuração de asa, de suspensão, de tudo ali, de aerodinâmica e outras regulagens ali, para uma configuração de chuva. Tanto que no GP era muito nítido isso, que o carro não tinha reta, não tinha velocidade de reta, o carro do Norris da McLaren. E ele estava esperando uma chuva, o que não aconteceu como ele esperava, mas ainda foi uma boa posição, viu? Para a configuração do carro dele ficar em 7º, teve bom demais. George Russell em 6º, Alonso na 5ª, Hamilton, bom resultado do Hamilton também para esse contexto da Mercedes, ficar na 4ª colocação. E o pódio, como a gente falou, né? Verstappen voando 22 segundos à frente do segundo colocado, com o seu companheiro de equipe, Pérez, né? Que deu uma respirada agora com essa posição, precisava desse segundo lugar. Ficou na dobradinha da Red Bull. E o Leclerc, bom resultado também pro Leclerc, essa terceira colocação. E é isso, né? Max Verstappen voando demais para variar. Agora, como a gente falou no começo do episódio, férias da Fórmula 1. Agora a Fórmula 1 só volta no final do mês de agosto, dia 27 de agosto, no domingão lá, pro GP da Holanda, na casa da Red Bull, na casa de Max Verstappen. Esse GP que é um GP que eu gosto bastante de jogar no Fórmula 1 23, mas que o Verstappen voa, né? E é esperado isso acontecer. Vamos ver como que as equipes vão vir pós essas mini férias, vamos dizer assim, da Fórmula 1. E até lá, continuamos produzindo conteúdo aqui. Agora estou começando a produzir conteúdo no Fórmula 1 2023, fazer lives aqui à noite. Então, o conteúdo não para. Então é isso, galera. Se gostou do episódio, deixa um like para ajudar a gente a trazer mais pessoas pro nosso mundo da Fórmula 1. E já aproveita e já vê se você tá inscrito. Se não tiver, se inscreva para não perder nada aqui do Reaceleração. Então é isso, valeu, falou!